Hello, minhas deusas, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do nosso Beautycast. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, uma convidada que a gente vai falar sobre autoestima, sobre sonhos e sobre transformar o sonho de uma mulher no grande dia dela. Bem-vinda, Jé! Se apresente pro pessoal te conhecer. Eu sou a Jéssica, tenho um ateliê de vestido de noiva, um ateliê de vestido contemporâneo, né? São vestidos para mulheres reais que sonham em se casar, mas não se imaginam com aquela fantasia tradicional do vestido de noiva, né? Então, é isso, sou eu. Ô, Jé, conta pra mim, há quanto tempo você trabalha no ramo das noivas? No ramo das noivas já fazem, acho que uma média de 12 anos já. 12 anos. E com o seu ateliê? Com o meu ateliê, 5 anos. 5 anos? 5 anos já. E conta pra mim, como que é viver nesse ramo aí, que eu falo que é uma área de sonho, né? Porque o grande dia da noiva é um sonho na vida dela. Às vezes um sonho de infância, às vezes um sonho reprimido, que às vezes não é uma noiva novinha, é uma noiva, né? Com uma idade um pouquinho maior, mas nunca realizou. Então conta pra mim como que é essa experiência de viver nesse mundo. É desafiador, porque você trabalha com sonho, né? Então, é igual você falou. Às vezes a pessoa já levou uma vida, eu falo que... E o processo também muda. Então, há 12 anos, quando eu comecei, eu pegava o atendimento, muita menina novinha que estava acabando de entrar na vida adulta. Era muito comum os pais, os avós guardarem aquele dinheiro da vida toda para essa menina se casar. Então, ela começava a vida adulta, ela terminava ali o colegial, ela já ia para área do casamento e depois que ia pensar numa carreira. Hoje já mudou. Né? Então, hoje, quando eu converso com a minha noiva, ela já tem ali, ela já entrou na vida adulta, ela já está formada, ela já está trabalhando. Estrutura já, né? Ela já está com a vida acontecendo. Então, assim, é um sonho, né? Principalmente de formar essa família e por questões religiosas também. Às vezes ela quer começar ali, às vezes já mora junto, mas quer oficializar, quer receber a bênção, né? Então, esse é o perfil e é o desafio de você trabalhar com sonho. E é assim, a terapia tem que estar em dia. Sempre. O ramo do empreendedorismo, a terapia tem que estar em dia. Às né? vezes um remedinho, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Não tem como você errar, não tem como você falar para a noiva, hoje eu não vou entregar o seu vestido, a gente pode remarcar para a semana que vem, né? Então é uma responsabilidade, lidar com o sonho das pessoas é uma missão mesmo, e eu me sinto honrada por esses 12 anos, e agora principalmente com a minha marca, né? Ter tantas noivas, a gente está com mais de 200 noivas já, que já fizeram o seu contrato, ou ainda vão casar nesse processo, já se casaram, então é o meu xodó mesmo, ateliê. Ô, Jé, fala pra mim, por exemplo, você falou que no início da sua carreira, você tinha um tipo de público, né? Sim. E agora é um outro tipo de público. Qual você acha mais desafiador? Eu acredito que hoje em dia, né? A gente, no caso, no meu nicho, a gente tem que estar muito atenta às gerações, né? Então, é millennial, geração Z... E muda muito, né? Eu falo que eu casei uma menina recentemente que ela não queria foto. Eu ficava assim, meu Deus, como assim? E aí eu comecei a estudar sobre o perfil de cada geração, como cada geração se comporta. E eu vejo que a geração Z, ela é uma geração que ela está presente no digital, mas ela não posta. Uhum. Então, qual a ferramenta que eles mais usam? O Stories, mas eles não têm publicação no feed. No feed. Então, eu preciso ver como que eu vou conseguir trabalhar com esse perfil para conseguir atingir, né, ela digital, ou depois até mesmo para mostrar esse trabalho, né, sem ofender ou sem invadir a privacidade dela. Né? Exatamente. Então, porque acho que hoje... É um pouco mais... Eu acho que a geração... A gente é millennial? A gente é millennial, amiga. Eu acho que a geração millennial, ela tem muito dessa do feed, né? Eu acho que... Eu não sei o nome da geração anterior a nós. Que tem os nomes agora, né? Agora. Eu brinco que eu vejo, por exemplo, muito meu pai. Por exemplo, meu pai nas redes sociais posta tudo é no feed, no Facebook, posta um pensamento. Que é quando a gente iniciou nas redes sociais, era muito isso, né? Sim. E aí, agora que vai mudando. E eu percebo muito na geração Z, essa questão de...
não postar nada, não gostar muito de foto, posta as coisas aleatórias, posta um copo no store, né? Então, eu acho que essa leitura que você faz profissionalmente é muito importante, né? Para você conectar com o seu público e ter uma mesma linha, né? Mesmo raciocínio. Acho que isso é muito importante. E o que muda também é a questão de se identificar, porque antes a gente vinha num processo que era meio que imposto aquilo que você ia usar, o que você ia fazer, o que você ia ser, né? Então, essa geração agora, eles são mais independentes, eles querem mostrar a verdadeira essência deles. Muitas vezes eles nem sabem ainda como que é essa essência, principalmente no nicho de noiva. Sim. Né? Então, por isso que eu acabei me especializando em fazer vestido sob medida. Então, a noiva, ela chega e ela vai me falar da personalidade dela, então eu dou uma consultoria, aí eu faço um estudo e ali dentro daquele modelo, a gente desenvolve uma modelagem, um vestido. Por isso que hoje... Para ela. Por isso que hoje o ateliê ele tem uma diversidade de modelos muito grande. Você entra lá no perfil, cada noiva tem um jeitinho diferente, um vestido com detalhe marcante, mas cada uma é única, porque eu acho que essa geração é isso que eles procuram. Ser únicos. Ser únicos. E conta pra mim, você falou que você iniciou no ramo há 12 anos e recentemente você abriu, né? Recentemente não, já faz 5 anos. Mas que você abriu o seu próprio ateliê. Conta pra mim, Gé, como que foi essa transição? O que te motivou? Conta pra mim um pouquinho da sua história. Eu nunca imaginei que eu ia empreender, principalmente na área de noiva, porque quando a gente trabalha há muito tempo, a gente fica um pouco desgastado, né? E aí eu falei, não, eu vou sair. Na verdade, o que motivou foi a saúde da minha mãe, que eu sempre cuidei da minha mãe, a mãe sempre morou comigo. E a minha mãe teve uma piora no quadro dela e ela veio a ficar em estado vegetativo, né? Então, a minha mãe ficou 4 anos em estado vegetativo. E eu precisava de algo que pudesse me dar flexibilidade em cuidar dela, né? E também ganhar o meu dinheiro e ter o meu sustento e até mesmo financiar o tratamento dela, porque uma pessoa em estado vegetativo, o custo para você manter é muito alto, né? Sim. Então, foi nessa ideia que eu encerrei a minha vida como CLT, né? Foi priorizar a saúde dela. E fui fazer faculdade de marketing na Toledo. Eu falei, não quero mais saber de noiva. Vou fazer uma faculdade que possa... Para outro caminho. Que eu possa trabalhar home office, que aí eu vou conseguir... Na minha cabeça era isso, né? Então, eu falo que o ateliê é um presente de Deus na minha vida, porque ele falou, não é esse caminho que você vai seguir, mas não é isso que eu preparei para você. Exatamente, mas eu vou te dar uma forma para você estar perto da sua mãe e empreender e ter todos, né, os benefícios também do empreendedorismo. Então, a principal motivação foi a minha mãe. Então, eu tive muito apoio dos meus amigos, da minha família. E quando as noivas que eu já tinha atendido nesse período começaram a ver, porque eu só migrei o meu Instagram pessoal e coloquei o Instagram do ateliê. Né? Você então, não fez um novo Instagram, não, nada? Amiga, não tive aquele baita lançamento, não tive, sabe? Eu só fui indo. Então, foi acontecendo, o ateliê ele foi acontecendo. Então, quando eu comecei, as noivas que eu já tinha atendido no outro processo, como CLT, começaram a ver e começaram a indicar as amigas. Olha, vai lá nela, porque ela me atendeu quando eu casei em tal ano, em 2017, 2018. E aí eu comecei a atender as noivas. E até hoje, o que mantém o ateliê é a indicação. É o orgânico mesmo. É o orgânico ali. Eu sou a prova viva que o orgânico funciona. E aí, então, assim, foi assim, escalando escadinha por escadinha, aprendendo, vivendo todas as dificuldades do empreendedorismo e sempre evoluindo, sempre errando e aprendendo, vendo o que aquilo eu poderia melhorar. E é isso. Já fala para mim os principais desafios que você teve ao longo da sua caminhada aí de empreender. Empreender. O primeiro desafio é entender o que significa um empreendedorismo, né? Então, toda essa questão logística. A teoria é uma, na prática é outra, né? Amiga. O financeiro, né? Aquele que o dinheiro que entra não é todo seu. Né? Não dá pra gente já sair já comprando um carro, uma viagem. Não dá. Nossa, tô rica milionária. Eu acho que esse foi o maior desafio, você entender o que significa um empreendedorismo. Porque como eu empreendi logo após a pandemia, na época da pandemia, meio que se romantizou muito o empreendedorismo, né? As pessoas, elas começavam o próprio negócio porque era a única saída que tinha.
E aquilo parecia que era maravilhoso. Você assistia um vídeo no TikTok de segundos falando, ai, que linda, comecei assim, hoje eu estou muito rica. Né? Então, Como se fosse fácil. Como se fosse fácil. E aí eu vi na prática que não é nada fácil, é muito desafiador, a gente precisa de muita ajuda, né? Então, eu tive ajuda, como eu te falei, familiar, dos meus amigos. Depois que eu fui conquistando, assim, fazendo cursos, me especializando nessa área para entender como funciona, né? Fazer uma planilha bem feita, né, amiga? E, então, acho que o desafio mesmo é você entender o que significa empreender. Eu falo assim, que na parte do empreendedorismo, crescer dói. Dói. Né? Então, assim, a gente começa do jeito que dá, né? Isso. A gente começa no amadorismo mesmo, né? Você começa ali, tipo, vendo, fazendo do seu jeito. Mas você entende que para você precisar dar um próximo passo, você vai ter que fazer algumas podas ali. E isso é dolorido, porque você sai do comodismo, né? Você sai de crenças, você sai de achismos. Isso. E aí a questão de você procurar ajuda, procurar um profissional para te orientar. E eu sempre brinco assim. O meu escritório de contabilidade, eles ficam doidos comigo, que eu falo assim... Cada etapa que a gente evolui, né, na parte do empreendedorismo, é uma coisa que você deixa para trás. Então, eu sempre falo assim, se você paga mais imposto é porque você está lucrando mais com isso. Uhum. Eu não tinha essa visão, eu achava um absurdo. Como assim, né? Mas eles me fizeram, por isso que eu falo que é muito importante ter ajuda profissional. Eles me fizeram entender, sim, se você está pagando mais imposto, significa que você está aumentando o seu lucro. Então, tudo é uma consequência, mas isso dói. Dói. Né? Dói os desafios, dói a questão de, eu falo assim, a questão de colaborador, a questão de você, às vezes você cria vínculo e o colaborador se desliga, e aí você fala, ai meu Deus, de novo, é um fim de um relacionamento, basicamente. Exatamente. Né? Então eu falo assim que o empreendedorismo, ele tem muito desses desafios, principalmente pra gente mulher, né? Que eu falo que a gente não deixa as nossas funções para se tornar empreendedora, a gente acrescenta mais uma função na nossa vida. Então, você era filha, né? No caso, mãe de pet, né? Esposa, mulher e empreendedora. Isso. Então, eu falo assim, são várias funções, anexos, e a gente tem que ser excelente em todas. Equilibrar os pratinhos, né? Exatamente. Por isso que, às vezes, uma ajudinha aí de remedinhos acaba sendo necessárias, né? Nessa etapa. Eu conheço a Gé de muitos anos, né? Eu era agente de saúde da Gé, então eu acompanhei ela, a mãe dela, toda a história do início do empreendedorismo dela. Então eu conheço a Gé desde a época do CLT. Mas no início do empreendedorismo ela estava ali pertinho, que eu era agente de saúde, estava sempre ali na casa dela. Então, ver essa evolução, esse crescimento e realmente eu falo assim, essas quebras, né, de padrões e evoluindo é muito bonito. Que eu falo assim, nitidamente a gente consegue ver um amadurecimento, não só como pessoa, mas como profissional. E eu, como acompanhei desde pequenininha, falo, é muito bonito ver isso, porque eu também passei por isso, então eu sei como que é gostoso a gente dar os passos e a gente ver os crescimentos. Eu te parabenizo pela história que você está construindo, amiga. Obrigada. Realmente eu falo que é lindo. E trabalhar nesse ramo, eu acho que é o mais desafiador, né? Ainda, igual você falou, você faz uma consulta, né? Toda ali uma avaliação para entender qual que é o tipo dessa noiva. Você cria, que às vezes nem ela tem na ideia, não é? Que eu acho que a maioria dos casos, tipo assim, elas não sabem o que elas querem, porque elas nunca casaram, a maioria, né? Então, eu falo assim, você tirar da mente, colocar no papel, colocar ali o sonho, eu acho que isso é muito gostoso, né? Sim. Você vê a noiva feliz. A gente, até tô fazendo um conteúdo agora, que eu consegui acompanhar, porque assim, a vida é uma correria, então às vezes eu penso e era outra coisa também que eu fazia sozinha. Tentava criar meus conteúdos todos sozinha. Sou muito apegada no jeito das minhas coisinhas, meio tóxica. E aí eu falava assim, aí quando eu ia conversar com alguma agência, e aí eu via que aquilo ia mudando o que eu sou.
ou que eu quero mostrar para as pessoas. Genérico. Aí eu falava, não é esse caminho. Aí eu acabava encerrando e não dava continuidade com ninguém. Aí quando foi agora, eu conheci uma menina, né, a Ana, e a Ana, ela é story maker, então ela faz aquele conteúdo rapidinho ali para celular. E ela falou assim, ela vai casar. Aí a gente virou super amiga. E ela falou, Jéssica, o que você acha da gente fazer um processo inteiro, do começo ao fim de uma noiva? Porque antes eu começava a gravar, aí eu ia fazer outra coisa, já esqueci de gravar. Quando eu olhava, meu irmão já tinha cortado, finalizado aquele vestido. Eu falava assim, e agora? Como que eu vou criar essa narrativa da construção, né? Então, a gente está fazendo um vídeo que ele vai mostrar essa construção do começo ao fim, até a entrega do vestido de noiva. Então, é isso que você falou. É desafiador, porque, às vezes, no papel, aquele modelo vai se comportar de uma forma, porque o papel aceita tudo, né? Então, você pode colocar qualquer coisa que no papel fica lindo. Mas na hora de executar aquele projeto, né? Então, a gente dá uns surtos, a gente dá uma enlouquecida, mas no final dá sempre certo. E, graças a Deus, as noivas que chegam até mim, elas super se identificam com o nosso trabalho, com o nosso estilo, então elas vêm junto. Elas agregam. Então, eu falo que é uma construção em parceria. Não é algo que elas me falam e só vai ver próximo. Produto, né? Não é um produto. Ali, eu quero um vestido novo, vou ali pegar. Isso. Não é isso, né? É aquilo assim, você tá disponível agora? Eu preciso que você corre aqui rapidinho só para mim ter certeza de uma coisa. E elas correm lá, né? Então, assim, é maravilhoso. As minhas noivas são maravilhosas. São as melhores noivas do mundo. E elas entendem a minha loucura e super confio, eu sou muito grata à confiança delas e esse projeto vai mostrar realmente a construção de como a gente começou um projeto, colocou no papel, desenvolveu, quebrou a cabeça. A sensibilidade de Chorei. todo o processo, né? Sim. Chorei, fiquei super ansiosa, nervosa e no final você vê ali ela usando o vestido e a gratidão. Eu falo que as minhas noivas são tão maravilhosas que elas sempre voltam para devolver o vestido, elas fazem sempre questão de voltar, né? Isso é uma resposta de que nosso trabalho está sendo bem feito. Sim. Porque se você tem algum problema ali, ela não vai querer voltar, imagina, né? Não vai nem querer mais te ver. Então, elas sempre voltam e até depois do casamento eu acaba criando um elo, né? Uma amizade sou ali. apegada, sou bem apegada nelas. E é isso que vale tudo a pena, né? Esse equilibrar os pratinhos, como você falou, é o seu trabalho no final. E muito importante, sempre aprender com os erros, saber que a gente sempre pode melhorar, que a gente nunca sabe de tudo, né? E sempre estar disposto a ouvir, então, os feedbacks, né, do cliente, por mais que às vezes doa, né? Você ouvir o feedback em todos os sentidos. Você está atenta a ouvir os feedbacks e procurar sempre recalcular a rota e recomeçar tudo de novo. Acho que é isso que me ajudou. Você falou um ponto muito, muito legal que eu trago também para a minha profissão, que é a questão de conexão, né? A questão de você ter esse elo aí com a sua noiva, no meu caso, eu com as minhas pacientes. O qual você acha importante essa conexão? Porque eu falo assim, no ramo da estética, vamos supor, o paciente vai na clínica procurando uma limpeza de pele. Mas eu entendo que não é a limpeza de pele, né? Então, eu sempre falo assim, ali é um momento de escape do meu paciente. Então, eu preciso ter a sensibilidade de entender que, por exemplo, na clínica a gente atende o público unissex, mas eu tenho um pouquinho, falo que eu tenho uma coisinha assim com mulher, né? Uma afinidade, no sentido assim. Às vezes é uma mãe, é uma mulher que não tem tempo pra nada, então ela tá reservando o tempo dela ali pra cuidar dela. Não é, eu falo que ali é a desculpa para um mundo de oportunidade, né? Da questão da autoestima, do autocuidado. Então, quando eu consigo ter essa sensibilidade, eu gero essa conexão com ela, eu criei muito mais do que um vínculo profissional, né? Eu criei um elo ali com ela. Então, eu vou ser a conexão dela com a autoestima, com o bem-estar, com a beleza, né? Dela voltar a olhar no espelho e gostar do que ela vê. Qual que você acha a importância dentro do seu ramo da conexão? Tipo, de sermos seres humanos e não simplesmente operários, né? Digamos assim. Eu vou dar um exemplo agora, mas eu vou puxar uma sardinha bem pesada agora, tá? Eu sou, né? Sou paciente. Sim, já é minha paciente. Você que cuida, né? Da minha beleza, do meu rosto, de tudo que eu preciso sempre. E estar ali, né, na Dona Madame, fazendo os procedimentos, é chegar, isso que você falou, é se sentir acolhido.
Então, quando a gente entra, a gente é muito bem acolhido, recepcionado, né? A gente tem esse cuidado não só do procedimento, mas da alma, né? Da dor. Então, muitas vezes eu cheguei ali no seu consultório com uma ferida muito maior do que era visível, né? Eu falo que eu te indico assim para todo mundo, principalmente queda de cabelo. Eu falo, tá caindo o cabelo, corre na Marília, porque foi algo que me desestabilizou tanto. E você sabe, quando eu cheguei ali para fazer o tratamento capilar, você não cuidou só do meu cabelo, você cuidou do meu coração também. Sim. Então, isso me faz ser grata imensamente, amiga, pela sua sensibilidade. E é isso que eu tento também manter com as noivas, porque nós somos pessoas, e eu acho que pessoas se conectam com pessoas, né? Não é o produto. Eu sei que o seu produto é o melhor, que você é muito dedicado, que você sempre vai escolher o melhor tratamento dentro da sua clínica, mas também é você como pessoa, né? Então, a gente chega ali, você não está chegando num lugar estranho, é o acolhimento. E isso faz toda a diferença num mundo tão frio que a gente está vivendo hoje, tão materialista, né? Eu falo que as pessoas estão sempre pensando em como elas vão tirar um proveito de uma situação ou de alguém, ou elas estão performando o tempo todo. E eu acho que está todo mundo cansado dessa performance, de ter que performar o tempo todo. Todo mundo robotizado, basicamente. Isso, né? De você ver que tá todo mundo bem na tela, mas no off tá todo mundo mal, Sim, né? sim. Precisando de um acolhimento, precisando de um cuidado. Então, eu sinto isso quando eu estou na clínica e isso me faz também retribuir as minhas noivas. Então, ali também, quando eu pensei no espaço, eu não quis fazer uma loja de noiva. É realmente a extensão da minha casa, né? Então, eu fiz uma recepção, a gente senta, a gente conversa, porque é isso que você falou. Eu lido com sonho, então, às vezes, a noiva, ela, como eu te disse, esse perfil hoje, ela já está na vida adulta, já está a vida acontecendo, então, ela não para casar. Ela continua tendo os problemas em casa, financeiros, porque a gente sabe que casamento é um investimento alto. Ela continua com problema no trabalho e ainda está tendo que resolver os problemas, né, em relação à execução do casamento. Então, você acolher a pessoa é você ser humano. É você retribuir uma bondade que hoje está em falta no mundo tão escuro, com tanta coisa ruim acontecendo. É você ser o sal, né? Que a Bíblia fala que a gente é o sal, né? É você ser o sal numa situação que, às vezes, a pessoa está precisando só ser ouvida. Você nem precisa falar, você só precisa ser ouvida. Então, eu acho que isso faz toda a diferença hoje. Você falou nessa questão, né, de performar, que tá todo mundo performando. Eu percebo muito isso em tudo, na verdade, né? Então, às vezes, a pessoa, vamos falar o profissional, um vendedor, por exemplo, ele não foca se aquilo que você tá vendendo tá sendo benéfico ou não, né? Então, eu sempre tive... Eu não sei se é porque eu vim da área da saúde, então eu sempre tive esse pensamento, esse olhar um pouco mais humanizado. E quando eu migrei, né, para a área da estética, eu sempre pensei assim... Claro, todo mundo quer ganhar, todo mundo, a gente precisa do dinheiro. Mas, para mim, não faz sentido, não faz lógica eu vender algo para uma pessoa do qual não vai ser benéfico para ela, né? Então, às vezes, até algumas pacientes falam para mim, mas eu quero. Eu falo, mas não é para você, entendeu? Então, você não quer ganhar dinheiro? Eu falei, quero ganhar dinheiro com o que vai fazer sentido para você e com o que vai te fazer bem. Eu não quero um dinheiro vago, tipo, ai, Marília, ó, eu quero fazer isso. Não vai fazer. Né? Então, eu falo que essa questão dessa humanização, ela precisa disso, porque igual você falou, todo mundo hoje quer performar, até mesmo em redes sociais, eu percebo, né? Muitas vezes, você falou das agências de marketing, fica aquela coisa muito padronizada, né? Eu também já passei por algumas situações, tipo assim, Marília, você tem que andar desse jeito e falar desse jeito. Mas eu falei, mas eu não sou desse jeito, entendeu? Aí a pessoa vai me ver lá na rede social assim. Aí vai chegar na clínica, eu vou estar assim. Ué, que é isso? Né? Então, eu sempre acreditei nessa verdade. Então, assim, eu sou assim. Eu falo erradinho às vezes. Eu dou uma gaga. Mas essa sou eu. Essa sou eu. Entendeu? Então, quem chegar até mim através das redes sociais vai ver exatamente a pessoa que está lá na rede social. Por quê? Eu quero verdade, né? E isso, provavelmente você também vai perceber isso. Só traz clientes abençoados, só traz clientes no mesmo perfil, na mesma conexão. Por quê? Você emite isso. E tem identificação, ela já se identifica com você, ela já sabe que é ali. Então, tudo flui.
Tudo fica flui. mais fácil, né? Não fica aquela coisa, ai meu Deus, será que eu não posso? Não, Falar, ser. né? É. Então eu sempre falo assim, quando eu iniciei nessa parte, é igual o seu público. Você tem público de padrão alto, né? Mas você é a mesma com todo Com mundo. todos. É a mesma coisa eu. Todo mundo, às vezes, quando eu iniciei na área da estética, eu falo, Marília, pra você atender classe A, você fez, gente, desculpa. Classe A e classe C, pra mim, é todo tudo mundo igual. igual. Todo mundo é humano, todo mundo tem alma e eu vou tratar todo mundo igual. Agora, se a pessoa da classe A acha que eu tenho que ser... Aí não é o meu público. E tá tudo bem, né? O sol nasce pra todo mundo. Então, vai ter profissional que vai atender da maneira que ele acha que tem que ser atendido. Então, eu sempre acreditei muito nisso. Você falou isso e eu retornei, né, algumas memórias que isso é muito verdade. E eu falo que vir da área da saúde me ajudou Te muito ajudou. nessa questão de enxergar além do que o paciente quer me dizer. Né? Igual você falou que você foi lá na clínica, eu tratei uma dor além do que você tava ali. E eu falo assim, é algo tão natural porque é algo que tá dentro de mim. E eu falo que a gente tem que ter essa sensibilidade, essa humanização dentro da gente, já porque eu falo assim, o mundo tá tão tecnológico, tá tão assim, ai, e cadê o sensível? Cadê o chorar? Cadê o se comover? Cadê? Não tem mais, né? Da última vez que eu tive uma queda assim, emocional, né? E eu não conseguia voltar, né? Eu falava para minha terapeuta. Aí ela falou assim, Jéssica, quando a gente se desconecta da nossa essência, a gente adoece. Porque você está deixando de ser quem você é por algum motivo. Igual você falou, ou para agradar um público, ou para chegar até conquistar algum objetivo. Ela falou assim, se desconecta da tua essência e com isso você fica sem sentido, a vida sua perde o sentido. E aquilo foi com um boom na minha cabeça, sabe? Porque eu também sou super tranquila. No ateliê eu atendo descalço, amiga, porque eu detesto coisas me apertando. Tô arrumadinha porque você merece, né? Tá toda no style ela. Mas assim, as noivas já sabem que vai chegar lá, vai ter budoguinhos andando por ali. Às vezes eu vou estar descalça, né? E é isso que você falou. A nossa essência. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, mesmo a vida estando um caos, eu vou fazer piada com a desgraça. Esse é o meu jeito, não tem o que fazer. Né? Às vezes eu tô ali, Jéssica, eu tô rindo, porque eu falo. Vai fazer o quê, né? Vai chorar, gente? A gente tem duas opções, ou a gente morre com a dor ou vive com ela, Exato. né? Então, eu prefiro viver com ela. E é isso, você ter a sua essência, e eu acho que isso faz toda a diferença. Porque as noivas se conectam, no meu caso, elas já olham o perfil, elas já sabem como eu sou, elas entram ali, a gente dá muita risada, a gente se diverte. Quando é para chorar, eu sento e choro junto, porque eu sou boca aberta. Só que me traz o público já direcionado. A noiva, ela olha, ela se identifica com aquilo e ela vem. E eu sempre falo que eu gosto de atender mulheres que querem ser elas no dia do casamento. Então, como eu vou validar que elas precisam ser elas, sem seguir um perfil estipulado, se eu não estou sendo eu, né? Se você não faz o exemplo, né? Então, foi nesse ponto também que eu parei também de querer performar, de querer fazer porque fulano faz, de querer estar em lugares porque algumas pessoas estão, mas não tem nada a ver com o meu perfil pessoal. E aí eu comecei a valorizar cada vez mais a minha identidade, porque nós somos únicas. E eu acho que esse é o diferencial, você valorizar a sua individualidade, como você é, que é o que te fez chegar até onde você está. E parar de se comparar, que a comparação também no empreendedorismo dói muito. Né? Porque a pessoa, você comparar os seus bastidores com os melhores momentos do outro, né? Então, parar de se comparar, tentar evoluir sempre, cada vez mais, procurar conhecimento, especializar, né? Estudar sempre, estar sempre fazendo alguma coisa para evoluir. E ser você, eu acho que seria a minha dica. A base, né? É o que eu falo, é o que você falou, né? A questão da essência. Quando a gente deixa a nossa essência de lado, a gente se sente perdida, né? E aí que eu falo que é aí que gera desencadeia, né? Vários processos mentais aí. Então, eu acredito muito nessa questão de você ter a sua essência e trabalhar. Até uma frase que tá na minha clínica, lá na recepção, a sua beleza, maior beleza é a sua essência. E eu falo assim, por quê? Por fora, todo mundo pode ser igual.
Mas por dentro, não. Não. Cada um é único. E aí que tá o grande diferencial, o belo. É essa individualidade da gente unir o que tem dentro com o que tem fora, né? Então, isso tem que se conversar. Então, eu acredito muito nisso que você falou. E conta pra mim, que você tem aí ao longo da sua estrada, da jornada, uma história mais, assim, emocionante, de noivo, que te marcou muito, assim, que você lembra muito, assim. Olha, são várias histórias, mas uma história que também redirecionou a minha vida foi logo ali na época da pandemia, porque o nosso ramo foi um dos mais afetados, né? Porque é evento. Não tinha casamento, não tinha nada. Parou tudo. E na época a empresa que eu trabalhava não produzia vestidos, só a gente trabalhava. Eu sempre fui consultora de marcas importadas, né? Então eu fazia toda a pesquisa de vestidos importados, trazia, ajudava, né, a proprietária a trazer esses vestidos para o ateliê e a gente atendia com aqueles vestidos, que era algo estipulado pela marca, a gente tinha Vestidos ali. prontos. Vestidos prontos. Tá. Então, na época da pandemia, eu não tinha o que fazer e eu comecei a me especializar por costura, né? E até nessa época eu não sabia pregar um botão, amiga. E aí eu comecei... Zero afinidade com esse mundo, nessa questão de construção. Zero. E aí, só que eu sempre... eu não casei de noiva. As pessoas ficam um pouco chocadas. Falam, como assim? Você tem um ateliê e não casou de noiva? Porque na época que eu casei, eu não me identificava com aquele vestido padrão. Rodado, Não. princesa, ou então aquele sereia. Que era padrão. Os básicos. Eu, depois de um atendimento, tinha um vestido, que era meu manequim na época, eu coloquei aquele vestido e me olhei no espelho e falei, isso não sou eu. E aí aquilo sempre me fez ter aquela sementinha, né, de criar algo diferente, algo único. Então, aí eu lembro que eu estava atendendo, aí eu pedi permissão para a dona da empresa se eu podia criar um vestido, que seria para o pré-wedding, né, que é aquelas... Do zero. Que faz anos do casamento. Ela falou, tem tecido aí? Pode fazer. A gente não estava fazendo nada, né? Pode fazer. E aí eu criei o meu primeiro vestido. E aí eu lembro que depois disso começou a flexibilizar as festas e as noivas começaram a fazer cerimônias íntimas, menores, né? E aí a noiva chegou e falou assim que ela queria se casar, mas que ela não se via com aquele vestido rodado, cheio de coisas, e que as pessoas falavam que ela não ia encontrar o vestido que ela queria. E aí eu liguei pra dona e falei assim, eu posso mostrar o vestido que eu fiz? Ela falou assim, pode, né? Tá aí, já tá pronto e tal, pode. E eu levei esse vestido. E eu lembro que eu vesti ela e ela rodava. E ela falava, é isso. Olha, me arrepiei. Como que as pessoas não entendem que é isso que eu quero? E aí eu lembro que... Aí eu falei pra ela que sempre foi um desejo no meu coração, criar algo único, diferente. E eu lembro de eu estar virando as costas assim pra sair da sala, porque aí eu tinha as meninas que vestiam e eu só ficava dando esse suporte, né? E aí eu tava saindo da sala para pegar outro vestido, talvez, ela falou assim, e não desiste do seu sonho, porque assim como eu, tem muitas noivas que não se identificam com vestidos e precisam que você crie algo. Amiga, ali... Foi um start. Foi. Depois demorou, acho que mais quase 1 ano e pouco para eu me desligar do CLT, mas essa noiva me marcou. Porque era como se fosse a própria voz de Deus falando assim, eu tenho algo, a gente vai criar algo. É Deus, né? Deus, eu falo assim, Deus conversa com a gente com sinais, com detalhes, né? Ele usa, né, então, pessoas, situações. Ele veio pra te falar assim, ei, não esquece do teu sonho, né? E às vezes algo que eu nem sabia que eu queria tanto, hoje tá aí, com 5 anos. E eu falo assim, você ver ela realizada no vestido, que acho que foi uma realização pra você também, né? Foi, uma criação tua, primeira criação tua. Então eu falo assim, acho que deve ter sido um momento de realização, né? Você vê aquilo materializado e depois ela ainda vinha com essa frase assim, facada, tipo assim... Vai, filha, vamos acordar, vamos fazer mais. Deus falou assim, deixa eu dar uma confirmada aqui com o TDAH dela é meio lento, vou dar mais uma... Não, ela já vai esquecer, entendeu? Vou dar mais uma dica pra ela. Então, essa noiva me marcou porque depois a minha vida mudou. Eu comecei a estudar, a estudar modelagem, a fazer cursos, né? E hoje eu tô onde eu tô, graças a essa frase que ela falou de, continua nessa linha aqui. Graças ao seu esforço também, né? Marcia falou muito a questão de estudar. Eu acho que
a gente tem que estar sempre lembrando que o estudo, em qualquer área, ele é muito importante, né? Então, eu falo assim, estudar, se especializar, você não perde a sua essência, muito pelo contrário, você só aprimora e você se aperfeiçoa dentro daquilo que você é. E às vezes a gente acha, né? Vamos supor, muita gente fala assim, médico nunca para de estudar. Não, gente, qualquer profissão. Nunca para de estudar. Então, já é prova viva aí, né? Que dentro do ramo dela, ela estuda muito, estudou muito e vai continuar estudando muito, né? Buscando tendências, viagens para você ir pegando tudo, insights para você trazer para sua realidade, né? É todo um investimento. Você teve uma viagem internacional que você fez, né? Conta um pouquinho o objetivo dela, como que foi realizar, porque eu acho que são pequenas realizações que a gente vai fazendo e é gostoso, né? A primeira, a Barcelona tem a maior feira, né, de vestidos de noiva do mundo. Então, todas as marcas que você possa imaginar estão ali concentradas nesses, né, acho que são 5 dias de evento, né? Então, todas as marcas que... É igual a gente falar de marca de luxo, por exemplo, um Gucci, um Valentino. Sabe quando você vai vivendo, aí quando você vê, você pode pegar na mão e ver? Era a sensação que eu tinha, né? Eu tive a oportunidade de ir como CLT em 2019, fazer uma curadoria para a marca, né? E em 2025 eu consegui ir para o meu próprio ateliê. Então, foi uma conquista gigantesca, amiga. Estar ali, num lugar onde também foi um diferencial para minha carreira em 2019, onde eu vi que existiam outras opções a não ser o vestido clássico. Sim. Né? Porque como algumas marcas desfilam, mas o stand contém mais de 300 expositores. Então, assim, tem marca de todo canto do mundo, desde a Ásia, Europa, americana, tudo que você possa imaginar tem ali dentro. Então eu eu andei tudo aquilo, amigo, eu ando, eu vou, eu pego na mão, eu vejo o tecido, eu converso, né? E 2025 foi uma realização única, maravilhoso, você tá ali naquele ambiente, porque o investimento deles é muito alto, Sim. né? Então, é um evento de alto padrão. Então, você entra numa passarela, é uma coisa de outro mundo, amiga. É um negócio, não é assim que a gente ia virar lata, não, porque o Brasil também tem muita coisa boa. Mas o investimento daquele evento é gigantesco. Então, eu falo que todo mundo da área de evento tinha que fazer um investimento de participar pelo menos uma vez aí a cada 3 anos, porque eu não indico, se a gente não trabalha com as marcas que estão lá, ficarem todos os anos. Sim. Né? Porque a média de tendência ela vai durar ali de 4 a 5 anos. Né? Então, se você não compra da marca, eu acho que não tem necessidade de estar indo todo ano. Mas, pelo menos, uma vez ou outra, tá indo ali, vivendo aquele mundo, que é só o nosso mundo de evento que está rolando ali dentro. Foi maravilhoso, uma experiência única. Eu falo que é tanto para trazer tendências, porque eu falo assim, às vezes você vai ver uma coisa, não é o estilo que você trabalha, mas dentro de tudo aquilo, você traz coisas para sua realidade, né? Na moda, na verdade, quando a gente fala de desfile, a maioria dos estilos que estão ali desfilando, eles não são vestidos para uso, né? Eles, é para passarela, né? É para performar, para trazer uma discussão, né? Então, a gente vê ali, às vezes, modelos muito armados, muito diferentes, mas algo que você falou, por exemplo, a gente está falando muito da cintura de basca, ou basque, né? É uma cintura que faz aquele V vitoriano. Então, quando você chega lá no desfile, é uns V muito marcado, que não vai valorizar todo o biotipo. Brasileira tem bastante quadril. Então, num corpo brasileiro, o quadril vai aumentar muito. Geralmente, as minhas noivas que têm muito quadril, elas querem disfarçar e não marcar. Então, dentro disso, a gente vai adaptando. Então, recentemente, eu fiz um vestido para uma noiva chamada Nájela, que ela é toda vintage, retrô, e a gente usou esse V. Só que, em vez de a gente fazer aquele V bem marcado, a gente trouxe uma altura um pouquinho mais curta, que valorizou o biotipo delas. É sutil. Então, a gente usa, sim, as tendências, mas para valorizar o nosso biotipo e chegar no resultado que a noiva deseja. Adaptadas ao propósito que você trabalha, que é a personalização para elas, né? Amiga, e deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim. Eu acho que tem muitas mulheres que têm o sonho de casar, às vezes até oculto, né? Você que tá nesse ramo aí, mais do que ninguém pode falar, o que você diria
para essas mulheres, assim, sobre esse sonho? Eu falo que eu mesma, eu não cresci numa família tradicional, né? Então, eu fui criada por uma mãe solo. Então, na minha criação, eu nunca tive aquela valorização do casamento. Minha mãe foi uma mãe solo, uma mãe guerreira. Eu não tive uma presença masculina na minha vida durante a minha infância e a minha vida de adolescente. E que talvez seja diferente para uma criança que que nasce ali numa família com pai e mãe, que vê o casamento como uma estrutura, né? Então, eu aprendi nesse processo a ver o real significado do casamento e ver que é um investimento, amiga, único, né? Até estava comentando que a gente sabe que eu falo investimento porque a gente sabe que é um valor Sim. alto, significante, né? Significativo. Só que estar ali e ver tantas mulheres se casando, até mesmo aquelas que nunca se imaginou casando como eu, te traz uma sensação que viagem nenhuma vai te trazer, que bem material nenhum vai poder comprar. É só você estando ali mesmo, no dia, diante daquela pessoa que você escolheu para amar, né? E que você vai sentir. Então, às vezes, a noiva ela também não tem essa ideia. Às vezes ela fala assim, eu vou casar porque a minha mãe, meu pai, eles, né, para eles, casamento tem que ser assim, tradicional e tal. Só que aí ela vai vivendo aquele processo e ela vai se descobrindo que todo mundo quer amar e ser amado, né? Sim. E o casamento é uma consolidação mesmo desse Casamento, momento. eu falo que ele é a finalização do elo, né? É. Essa concretização daquilo, né? E ele tem, como eu te falei, tem as questões, né, jurídicas e religiosas envolvidas, Sim. né? E o casamento e a questão, eu falo como cristã, é a instituição criada por Deus, né? Então, quando a gente estuda mais sobre o real significado, né, e essa questão de você eternizar aquele momento, é muito bonito, amiga. Eu choro em todos. Eu também choro em casamento. Eu falo que é um momento muito único, é um momento que eu fico muito emocionada. Eu assim. choro, porque é muito bonito. É uma das coisas mais lindas que eu já pude ver e sou muito honrada em trabalhar nessa área. Para você que fala assim, eu não quero casar de vestido, não quero ser uma noiva tradicional, a Gé é a pessoa excelente, já fez várias noivas com no pré-wedding, eu já vi de Macacão, blazer. macacão, terninho. Então, assim, tem várias vertentes pra gente. Não precisa ser, você pode fugir do tradicional, Isso. né? Eu não coloco limite no sonho da noiva. Então, se a noiva ela chega ali, ela fala, Jéssica, eu quero um vestido tradicional. Ok, vamos fazer. Mas, Jéssica, eu fui em tal lugar e a pessoa falou que isso aqui não é vestido de noiva. Jéssica, eu tenho que casar com véu? Eu falo, você tem que casar do jeito que você quer, né? Então, assim, se você não se sente confortável, o meu trabalho é ajudar, amiga. Então, por exemplo, quando a noiva chega com as dúvidas, eu vou tentando sanar essas dúvidas ao longo do processo. Então, o véu é uma dúvida muito recorrente, tanto que a maioria das minhas noivas até acabam usando capa. A gente faz muita capa de seda, com renda. A última que a gente fez, ela casou com um sleep dress, que é realmente um vestido para dormir, que é um vestido que só cai sobre o corpo, não tem aquela modelagem estruturada. Bem Fluido. E a gente fez uma capa com uma gola de renda chantilly. Então, assim, ela fala que o vestido é a cara dela. Ela falou, Jéssica, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu encontraria uma pessoa que desse vida ao meu estilo. Como que fala? É transformar a minha versão mulher em noiva, né? E é isso. Então, a minha função ali é orientar essa noiva. Então, por exemplo, o véu. Eu falo, olha, é algo que você pode decidir mais para frente. Então, quando o seu vestido ele tiver o projeto executado, nós vamos provar. Se você se olhar e você não se identificar, você não precisa usar. Sim. Tudo é modificável durante o processo, né? Porque, às vezes, até a que chega, com certeza que não vai usar, no momento final, que o vestido está pronto, que a gente coloca o véu, ela olha, ela fala, é isso, eu quero véu. Então, você pode também mudar de opinião, você pode mudar a rota do seu projeto inicial. O importante é você estar feliz com a sua escolha, porque você vai levar essa foto para o resto da sua vida,
Né? Eu falo que a minha recordação de criança é chegar na casa de prima, de tia, e eles virem com aquele álbum de foto do casamento. Sim. Né? Até brinco, falo assim, às vezes o marido já nem é aquele. Exato. Mas a tia tá lá com ali, aquela foto daquele casamento dela, vestida de uma noiva. materialização ali dela, né? Você falou uma coisa muito importante sobre mudar rotas, né? E eu acho que isso pra vida, né? Então, a gente mudar a rota da nossa vida, a gente sempre pode, né? Pode. Tentar algo novo e tudo mais. Então, assim, se você que tá assistindo... Ah, Marília, mas eu tenho 20 anos casada já, né? Junto com meu marido, mas eu não casei de novo. Mas se você tem lá no fundinho esse sonho, realiza. Ah, mas o que o povo vai falar? Ó, manda o povo para aquele lugar, entendeu? Realiza o seu sonho, vai ser o seu momento. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente realizar sonhos. E não depender de opinião de ninguém. Então, muita gente fala assim, eu tenho uma paciente, inclusive... Ela tem 50 a mais e ela nunca tinha casado. E o sonho dela era casar de noiva com véu. E ela falava assim, Marília, eu não realizo porque o povo vai falar que eu sou ridícula, porque é uma velha. Eu falei, mas quem tá pagando? Tipo assim, pra você ter noção, ela realizou o sonho dela, só que ela foi casar na praia pra, tipo assim, pra não ter ninguém pra perturbar ela, entendeu? Mas ela realizou o sonho dela, então isso é importante. Então eu falo isso nessa questão, né, tipo... Tá tudo certo. Eu sempre eu dou o meu caso. Tô com o Rodrigo, nós estamos casados, mas ainda não fizemos oficialização na igreja. Eu tô só esperando. Já tá. Toda vez eu abro uma caixinha de perguntas, ela, cadê o vestido de casamento? Já ajudei nos de formatura, agora eu quero ajudar nos de noiva. Mas em breve isso vai materializar. Então eu falo assim, é algo que a gente precisa, porque dentro do universo feminino, a gente tem questões que eu falo que às vezes fica escondidinho, né? Mas é algo presente na nossa vida, né? Então, eu acho isso muito legal nessa questão. E o ramo que você trabalha é um ramo muito de sonho, eu falo que é uma Disney, né? Que é tipo aquela coisa, não sei você, mas, por exemplo... O meu sonho é conhecer a Disney. Ai, Marília, mas nem combina com você. Mas, gente, é um sonho de infância, é uma coisa assim... Sabe, é uma coisa que quando eu chegar lá, eu sei que eu vou chorar igual uma cadela louca. Porque, gente, vai ser algo assim... Coisas que eu vivi, a infância, no desenho. Porque eu vim de uma infância, né, humilde. A gente nunca passou necessidade, mas era humilde. Então, assim, a gente via as coisas e falava, nossa, que sonho. Então, quando eu realizar isso, vai ser um sonho. Eu acho que o casamento, ele tem essa pegada, né? Tem. De idealização. E é igual você falou, não precisa ser o óbvio, mas aquela questão. Hoje, os casamentos são mais intimistas, né? Menos. Antigamente era casamento com 200, 300 pessoas. Hoje em dia, a gente não tem nem condições, né? Hoje em dia tá difícil. Hoje em dia, pra 30 já tá suado, né? Mas a materialização disso, eu acho que é algo muito importante. E eu acho que é etapa da vida, principalmente da mulher. Porque eu acho que essa questão da feminilidade, ela é muito presente, né? Por mais que às vezes a mulher é valente, mas ela lá no fundo, ela tem, que igual você falou, né? Todo mundo quer ser cuidado. Todo mundo quer ser amado, né? É igual eu te disse, eu não cresci com esse sonho. Eu nem sabia e que hoje você tem esse sonho? Eu tenho, amiga. Casaria com vestido meu, né? Numa criação Vamos agilizar aí, hein, Juba? Deixa eu emagrecer mais um pouquinho. Mas eu tenho, sim, porque hoje eu me imagino casando, porque hoje eu vejo o vestido, né? Naquela época, quando eu casei, eu não me identificava, porque aqueles vestidos não condiziam com a minha personalidade. Então, hoje eu criaria um vestido para mim. Né? Eu já até tenho ele na mente, e é isso que você falou. É algo que está dentro da gente. Eu nem sabia que eu tinha esse desejo, né? Mas no final ele existe. Né? Faria também para uma cerimônia muito assim leve, despojada, sem protocolo, sem aquela coisa da foto posadinha. E então hoje eu consigo identificar o meu estilo dentro do meu casamento, né? Então, quem sabe? Será realizado, viu? E eu falo assim, né, que essa questão do interno, e eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor do casamento. Tem gente que fala assim, mas o casamento, fulano casou e sofreu. Tá, gente, casou, sofreu,
Vamos tentar, é a questão do recalcular rota, né? Não tá dando certo, tentou, não tá... Tenta de novo, não é porque uma situação foi ruim na tua vida que todo mundo... Porque eu fico putaça da vida quando eu vejo alguém falando mal, tipo assim, a pessoa fala, vou me casar. Vixe, Deus te abençoe, vixe, vai, não sei, pro lado do abismo. Para de falar isso, o casamento é a coisa mais linda, entendeu? Então, assim, existem experiências ruins? Existem, mas o casamento... não só em questão religiosa, mas essa questão de conexão, de você dividir a vida com uma outra pessoa. De você ter alguém, né? Os sonhos, os objetivos, amar e ser cuidada. É um elo de duas mãos, né? De duas vias ali. Então, eu sou muito a favor do casamento. E eu brinco, eu falo assim... Tem clientes minha que casou 2, 3 vezes, eu falo isso mesmo, vai tentando, vai tentando. O importante é não desistir do amor, entendeu? Porque eu falo assim, a gente fica amargurada quando a gente desiste, né, do amor e tudo mais. Então, assim, o importante é a gente ser feliz, né? Então, eu queria agradecer, antes de tudo, a sua vinda aqui. Foi um papo muito gostoso. Eu acho que quando a gente marca nossas consultas, são algumas horas conversando, né, Jé? A diferença é que agora a gente filmou. Mas é mais ou menos isso daqui. E a gente fala muito sobre tudo, né, na nossa vida. Então, sobre sonhos, sobre empreendedorismo, sobre desafios, sobre vida pessoal. E foi muito gostoso te ter aqui. Foi uma honra para mim. Amiga, Queria eu sou grata. agradecer. Você, né, que tem esse sonho, quer conhecer o trabalho da Gé, siga ela. Ela tem bonequinhos gostosinhos. Tem. Pet friendly, o ateliê é pet friendly. Totalmente pet friendly. E tá com um nenenzinho lá agora, né? Ganhei, Marília. Que eu falei, né, Marília, nunca mais eu quero saber mais de cachorro. Vou cuidar dos que eu tenho e acabou. Não tem jeito. Ganhei Aí bem chega uma bebê. aquele nenenzinho fazendo ronquinho, não Rebeca tem como. Bombom. Entendi. Os nomes dos neném dela são bem sutis, né? É de acordo com a personalidade. Vandinha porque ela é bem dark, bem mal-humorada. Bem... Jubileu, que eu não sei o que significa jubileu, mas não é coisa boa. Eu acho que jubileu vem do Juba, entendeu? Acho que E aí ele é grande, eu. E Rebeca Bombom é a filhotinha. Rebeca Bombom é Rebeca ótimo. Bombom. Que ela é... Ela nasceu em Paris e mora... O personagem, né? E ela é fashionista. Então a Rebeca... Ela tá no ramo. Entendi. E mora num apartamento em frente de Nova York. Nossa, olha. maravilhosa, gente. Rica. Porque o seu sonho é a Disney, o meu é Nova York. Né? Isso. Então... Iremos realizar os dois, entendeu? Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. E te vejo no próximo.